Nós estamos aqui como a mosca da sopa deles, como alguém que tem memória e que traz à tona aquilo que eles disseram. Enquanto isso, enquanto o Lula acena para o Putin, enquanto o Lula repete o slogan fascista e a imprensa está obcecada com as joias e a Polícia Federal perseguindo o Bolsonaro, os irmãos Batista tiveram a sua empresa recebida 17 vezes em ministério antes de ser beneficiada pelo governo. Lembrando que a atividade de lobby nos Estados Unidos é legal, no Brasil não. E são muitas coincidências, né? Visita de Lula à Bolívia pode abrir caminho para a importação de gás argentino. Fluxos dos irmãos Batista investe 100 milhões de dólares para ampliar a produção de gás na Bolívia. São coincidências incríveis. Os irmãos que se lambuzaram nos esquemas de corrupção do PT, que confessaram, só para o Lula e Dilma eu dei 300 milhões de dólares no exterior, estão de volta à cena do crime, junto com o chefe da quadrilha, segundo Geraldo Alckmin. Por falar em mensalão, mensalão foi a primeira grande fake news, diz José Dirceu. E é melhor ouvir isso do que ser surdo. É melhor ler isso do que ser cego. Agora, é duro, né? Dói em quem tem decência. Parabéns aos envolvidos. Todo isentão, todo tucano, todo MBL, todo mundo que pregou voto nulo, lulo, ou fez o L mesmo, é cúmplice disso. Armínio Fraga, João Amoedo, Helena Landau, Pedro Malan, Pécio Arida, todos eles são cúmplices. Estão satisfeitos? O PT tá tão sem pudor, tá tão por cima, com a faca e o queijo na mão, com o seu puxadinho supremo, com a imprensa cordeirinha, que ele se sente à vontade já de falar que a primeira grande fake news foi o mensalão. E tá na moda, né? Falar que tudo é fake news e que tem que censurar as redes sociais para combater fake news. Então, daqui a pouco vamos censurar as redes sociais para que ninguém mais ouse dizer que existiu algo como mensalão. É ou não é? Só tem um problema, né? Eles vão ter que censurar mesmo. Porque enquanto isso não acontece, nós estamos aqui como a mosca da sopa deles, como alguém que tem memória e que traz à tona aquilo que eles disseram. E aqui, presidente, eu me permito observar que os números da atuação da 13ª Vara Federal de Curitiba são muito impressionantes. Foram 179 ações penais, com 553 denunciados. Houve 174 condenações em primeira instância, confirmadas em segunda instância. Celebraram-se 209 acordos de colaboração e 17 acordos de leniência. Foram devolvidos aos cofres públicos 4,3 bilhões de reais que haviam sido desviados. E os valores previstos para serem recuperados com os acordos de leniência das empresas que praticaram delitos atingem 12,7 bilhões de reais. Foi uma operação que revelou um quadro impressionante e assustador de corrupção de norte a sul e de leste a oeste no Brasil. Um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada. Compravam-se maiorias políticas com a corrupção, almejavam-se cargos públicos para desvio de dinheiro e financiava-se a política e o próprio bolso com dinheiro público desviado. Além de estrutural, era uma corrupção sistêmica, porque uma engrenagem alimentava a outra.
não foram falhas individuais ou pequenas fraquezas humanas. Eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros desviados. A obra superfaturada irrigava o pagamento do marqueteiro. A propina na obtenção do financiamento público irrigava o caixa 2 da campanha. Tudo lavado em offshores não declaradas, em sucessivas camadas de empresas de fachada para disfarçar a corrupção. Uau! Uau, Barroso, hoje isso pode dar problema, hein? Por falar na Lava Jato, a carapuça serviu. Por que essa gente mudou tanto? Cada caso é um caso. Alguns foram ameaçados, dossiês, outros foram comprados, outros ficaram lelés, sei lá. Cada caso deve ser um caso. Com certeza nenhum deles tem apreço pela verdade, pela decência, por valores éticos. E um deles vestiu logo a carapuça, né? Nós percebemos que muitas pessoas eram defensores da Lava Jato alguns anos atrás, enquanto no começo apenas alguns partidos políticos eram investigados e processados. Essa é uma acusação Com o que fazem contra mim é do falsa. momento- Com o passar do aceito tempo, eu não acusei ninguém aqui, Não, estou não, falando. não, senhora, que tem eu muitas participo do debate faz O senhor tempo. poderia deixar Eu falar participo do debate faz aqui? tempo. Tá. Deixa. Obrigada pela Mas não venha gentileza. com... Então, no passado, até membros do Supremo Tribunal Federal defendiam a Operação Lava Jato. Mas com a operação... Aí, Reinaldo, tão afetado. Ficou feio isso, hein? Passou um baita de um recibo, hein? Vestiu a carapuça toda na hora. É porque todo mundo sabe, né? Que você é o autor do País dos Petralhas 1, não satisfeito 2, e hoje é o maior defensor dos Petralhas. O que aconteceu?